Olá, meu nome é Amanda Pichontekoski, esse canal é a Orientação do Alto, onde a gente fala muito sobre astrologia e hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, principalmente o mapa do Chuck Norris, como está anunciado ali na descrição desse vídeo, no título e na capa, e alguns outros exemplos sobre um planeta em debilidade que pode se tornar a sua maior fortaleza, aquilo que você é inclusive reconhecido por. Então não desanime com o seu planeta em debilidade, seja ele Marte, Vênus, Lua, Sol, o que quer que seja, porque é justamente identificando o seu ponto fraco que você vai conseguir fortalecer. Chuck Norris nasceu no dia 10 de março de 1940, portanto sim, estou gravando conta do aniversário dele, às 3 da manhã. É uma fonte, gente, que ela está retificada por um horário aproximado. Então, algum astrólogo fez a retificação e colocou esse horário aqui por volta das 3 da manhã, tá? Então, não é um horário 100% correto. Por isso que a gente não vai se debruçar num detalhamento de análise do mapa do Chuck Norris, mas o que eu gostaria de levar em consideração que vocês prestassem muita atenção é o Marte dele. Então, a gente tem o Marte desse lutador, principalmente, aos 15 graus e 3 minutos do signo de Touro. E a gente sabe que os planetas, eles possuem dignidades e debilidades. E no caso do Marte, ele é Áries, o deus da guerra, da ação, da luta, da batalha. Várias palavras que a plataforma não gosta, então vocês já me ajudem no engajamento desse vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando as notificações para tentar dar uma amenizada nesse alcance que fica ridículo, né, gente? Quando a gente fala alguma palavra que a plataforma não gosta muito. Então, o Marte, por ser essa performance do grande, né, lutador, ele tem alguns signos de preferência, e os signos de preferência vão ser aqueles que vão exaltar essas qualidades, como o signo de Áries, do carneiro, aquele que começa, que abre o caminho, o pioneiro, e de Escorpião, que também tem relação ali com uma arte mais defensiva do que de ataque, mas também temos um pouquinho de ataque também. Então, consequentemente, aqueles signos de oposição vão ser os de debilidade. Então, por exemplo, Áries, o oposto é Libra, então Libra vai trazer uma debilidade para Marte, assim como o oposto de Escorpião é Touro, então Touro a gente vai ter uma debilidade também para Marte. Se esse horário estiver correto, ele tem o ascendente em Capricórnio, então o ascendente dá dignidade de exaltação, que é um outro tipo de dignidade essencial, né, onde fortalece as características para esse Marte. Só que a Vênus, que é o dispositor, não está favorecendo muito ele não, tá? O que a gente tem de dignidade para Marte é o ascendente, a Lua e o Júpiter, dependendo também se o horário estiver correto, ok? Então, o que a gente pode dizer? Que Chuck Norris, por si só, não seria uma pessoa marcial, ainda mais que esse Marte não é o planeta mais angular do mapa dele, não está trazendo ali alguma característica realmente relevante, um grande lutador. Ele é pisciano, gente, pisciano a gente não associa, né, com todas as performances que ele consegue executar. Então, provavelmente, o que aconteceu, né? Ele teve uma infância muito difícil, né? A gente vê inclusive aqui o Saturno, que é o regente do ascendente dele, isso é importante também, anarético em Áries, no finalzinho de Áries, bem na cúspide do fundo do céu dele, que é aqui entre casa 3 e casa 4. A gente vê uma dificuldade aqui. O Marte em Touro, ele é mais paradinho, ele é mais acovardado, ele tem uma dificuldade de expressão, então tem uma pressa, uma energia interna muito grande, mas uma dificuldade de expressar essa cólera, essa energia. Então ele procurou se especializar, procurou combater, procurou criar coragem para, e assim conseguiu se fortalecer. E esse fortalecimento deu um grande destaque para ele. Então, gente, isso acontece muito com vários clientes meus. Eles percebem que tem um ponto de dificuldade, seja um planeta em debilidade, seja um mau aspecto, seja uma casa maléfica, uma casa que não está favorecendo aquela expressão daquele planeta, e vão procurar
um fortalecimento para aquele ponto em específico, dentro de várias atividades. Então, Marte, uma das possibilidades é a arte marcial, mas pode ser também habilidades com cortes, com cozinha, com competitividade, com liderança, com pilotos também são marciais, né? Então, qualquer tipo de veículo, aquele que dirige o veículo também vai ter esse aspecto marcial. Cabeleireiro, que corta cabelo, também tem um aspecto marcial. Então a gente vai ter várias possibilidades com esse Marte, né? Bombeiros, salva-vidas, policiais, todos aqueles que vão trazer uma execução dentro de uma ação para salvar, resguardar a integridade daquele que precisa ser defendido. E, consequentemente, cada planeta vai ter também um atributo. O Marte, então, ele é mais fortalecido com a arte marcial. A Vênus com diplomacia, embelezamento. A Lua com acolhimento, empatia, cuidado e contato com crianças. O Sol e o Saturno com caridade, principalmente, trabalho voluntário. E o Mercúrio com o treino da lógica. Então, cada planeta, óbvio que dependendo do contexto do mapa, a recomendação pode ser diferente para que você o fortaleça, mas ele vai ter uma particularidade, uma série de características. É muito comum a gente encontrar um Marte em Câncer, um Marte em Touro, pessoas mais relacionadas ali ou com música ou com família, que defendem direitos das pessoas, num sentido mais brando, tentando não entrar em muito conflito, vão trazer uma arte marcial mais performática, que é o que acontece, inclusive, né, com o Chuck Norris, por exemplo, e a gente vai ver alguns outros exemplos também dessa arte marcial mais performática. Mas tem uma lapidação, tem sim uma habilidade ali. E isso que é muito importante, é a lapidação dessa debilidade para que ela se torne uma virtude. Então não adianta você chorar, se lamentar e falar, eu não consigo agir, ou quando eu ajo fica difícil, ninguém me entende, fica errado, eu preciso que alguém mande eu fazer as coisas, né? Marte em Touro, ele é muito obediente, então ele normalmente precisa que alguém fale para ele A, B, C, D, vai fazendo assim, 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 né? E aí ele entra numa atividade e faz até o final, mas é muito difícil ele começar e ir por conta própria. O Marte em Câncer, por exemplo, ele vai trazer mais um lado defensor, de brigar brigar por algum familiar, brigar por algum conhecido, para defender nesse sentido, assim, e não tanto para outras pessoas ou por ele mesmo, é mais difícil fazer por ele mesmo. E o Marte em Libra, ele é bem diplomata, bem, às vezes até um jogo sujo, e todos esses Martes em debilidade tendem a trazer um descontrole da força marcial, então é mais propenso a casos de realmente uma agressividade descontrolada e uma agressividade contra alguma pessoa que não merecia, então uma forma exagerada aquela ação ou aquela luta, né, por aquilo ali. Então, no caso do Chuck Norris, ele percebeu essa debilidade e ele se fortaleceu. Então, no seu caso, no seu mapa, você já sabe identificar qual debilidade do seu mapa. É muito interessante conhecer o mapa, começando pelas debilidades e dignidades essenciais. Tem um curso aqui embaixo que se chama Astrologia Ágil, onde eu ensino de uma forma muito prática e eficiente, é um curso bem baratinho, a identificar o seu potencial de facilidade e dificuldade de uma forma muito simples, até quem não sabe nada de astrologia vai conseguir identificar. E de brinde tem cálculo de temperamento e mentalidade também para você descobrir como é que faz. Então tem mais informações aqui, eu faço a venda direta desse curso, então não tem um tempo limite de acesso e por isso que ele acaba sendo bem baratinho. E obviamente, se você quer uma recomendação específica para o seu caso, eu faço consultas. Então, se seu planeta de debilidade não é exatamente o Marte, mas é algum outro, a gente consegue trazer uma recomendação de alguma atividade para você praticar, para você conseguir lapidar esse planeta para que ele se torne uma virtude e não uma fraqueza. Então, dentro dos outros exemplos, a gente vai ter o Van Damme. Lindo! A minha sogra já estaria aqui, ó, babando. E olha só, gente, ele é libriano. No dia 18 de outubro de 1960, 6h45 da manhã, esse sim é um AA, ou seja, ele é verificado
por registro. E olha só que interessante, Sol em Libra e Ascendente em Libra, por isso que ele enlouqueceu as mulheres nascidas entre os anos 50 e 60, né? Ficou o ícone ali do charme, da beleza. Eu, na minha, já não vejo mais nada, né? Eu sou bem mais novinha, né? Mas ficou como um ícone, né? Nesse sentido. Vejam como é interessante. Mas ainda assim, ele tem esse aspecto masculino, marcial. Nesse caso, é diferente do caso do Chuck Norris, porque ele tem um Marte que está um pouquinho mais próximo de um ângulo, mas ainda assim não é o suficiente, porque é um Marte em Câncer e ele ainda se encontra na 9ª casa, que é uma casa bem fraquinha do ponto de vista da força das casas, e o regente é a Lua, e a Lua tá no finalzinho de Virgem, ou seja, não tá dando dignidade para esse Marte, assim como era o caso de Chuck Norris. Mas assim como o mapa do Chuck Norris, a gente vê o ascendente, o regente desse ascendente, no caso do Chuck Norris, é o Saturno, o regente, e no caso do Van Damme é Vênus, e a Vênus está onde? Em Escorpião, que é um outro ponto de dignidade para o Marte, assim como Saturno em Áries também dava dignidade para aquele outro Marte do Chuck Norris. Então reparem que a gente vai ter alguma busca por esse Marte, né? Alguma coisa que chama atenção. Então, no caso do Van Damme, pode ser que ele tenha também tido essa coisa de dificuldade de se expressar ou de se colocar, embora ele tenha bastante posicionamento aqui no primeiro quadrante, o que tende a facilitar, mas ele tende a ter uma certa timidez, a ser meio desconfiado, ficar um pouco nos bastidores, porque essa lua, ela tá no final da casa 11, quase na casa 12 já, né? Então vai trazer um potencial ali de querer se esconder, não aparecer tanto. Eu também não conheço a história, né? O que levou ele a ter esse tipo de trabalho que ele tem, ou acho que é algum tipo de karatê que ele tem estudo, né, e formação em. Não sei o que motivou exatamente ali, mas é bem mais introvertido, introspectivo. E Escorpião, que é o que ele tem que dar dignidade, é o Mercúrio e a Vênus. Então são 2 pontos para Marte, né? Assim como Saturno também dá exaltação para esse Marte, mas não é recepção mútua. E signo de Escorpião, ele é um Marte um Marte passivo, um Marte mais defensivo e estratégico planejador. Nós temos também o Tom Cruise, que é mais conhecido por atuação, mas ele fica muito conhecido pelos filmes de ação. Aqui também a gente não vai saber exatamente o horário de nascimento dele, mas pode ser, né, um Júpiter bem no meio do céu, faz muito sentido pro caso dele. E ele também tem bem carinha de Mercúrio em Gêmeos. Eu acho que faz muito sentido isso aqui. Ele é canceriano, gente, do dia 3 de julho de 1962, 3h20 da manhã. Esse também, galã, né, gente? Também. Aqui, o que a gente vai ter? Um Marte em Touro, a 2551 de Touro na casa 12. Aqui não tem chance, não tem coleguismo, não tem nada, né? E ele fez muito filme de ação. Sem dublê, gente, ele ia lá e fazia mesmo, né? Aquelas acrobacias todas. E é interessante porque esse estilo marcial dele é muito mais mercurial, de agente secreto. Lembra que eu falei já sobre o Mercúrio ser o agente secreto, o bobo da corte, que é nos primeiros agentes, né? Olha que interessante. Ele é bem mercurial. Mercúrio em Gêmeos, ele possui dignidade. Ele também tem lua em Câncer. Ele não só é canceriano, mas ele também tem lua em Câncer. É bem interessante mesmo observar que aqui, no caso do Tom Cruise, não tem nenhuma dignidade para esse Marte. O regente do ascendente dele, que é o Mercúrio, também não dá dignidade para esse Marte. Ele realmente vai aprendendo a lutar e aprendendo a fazer aquelas coisas todas ali para os filmes sem dublê, né? Meu Deus do céu, o coração quase sai da boca de nervoso que dá, né? Por si só, por ele mesmo, ele vai aprendendo, né? Não tem essa necessidade de luta. E o nosso próximo exemplo é o Richard Dean Anderson, que ficou mais conhecido pelo papel onde ele interpretou na série, com o mesmo nome do personagem, MacGyver. Ele nasceu no dia 23 de janeiro de 1950, 1h05
da tarde. E o que acontece aqui, gente? Ele não é um grande lutador, um grande atleta ou coisa do tipo, mas ele ficou muito conhecido por esse papel e ele também interpretou alguns oficiais no Stargate, em alguns outros filmes ele teve esse papel um pouco marcial que a gente fala. E vamos observar aqui o que acontece. Regente do ascendente Mercúrio, o Mercúrio dando exaltação, tá em Capricórnio, né? Para o Marte está em Libra. Então, o Marte em Libra é um Marte em debilidade, inclusive se aproximando do Netuno. Ele sempre, no papel que ele interpretou do MacGyver, ele tem essa conotação de pacifista, de querer resolver as coisas de uma forma alternativa. E por que a gente está olhando no mapa do ator e não do personagem, né, gente? Os personagens, eles têm sim uma semelhança muito grande com o mapa dos atores. Eu já falei sobre a Wandinha aqui, né, a Diana Ortega. Já falei também sobre alguns outros atores e personagens que eles interpretaram, e é esse o meu objetivo, ensinar vocês a olharem essa manifestação astrológica dessa forma incrível. Gente, é muito impressionante como isso acontece. A gente percebe que mesmo sendo somente um personagem, tem uma conotação de uma correspondência simbólica muito forte. E falando em pacifista, em diplomático, olha só, Vênus e Júpiter conjuntos no meio do céu, conjuntos com o meio do céu. Então reforça todo esse sentido de diplomacia, de fazer as coisas de uma forma mais pacifista, mais tranquila, sem precisar ir para um combate direto. E é realmente Marte em Libra, ele é super indireto, não tem para onde fugir. Então a gente vê o mapa do Richard Dean Anderson, do MacGyver. Nós vemos também um pouquinho do mapa do Tom Cruise, vemos também o mapa do Van Damme e também vimos principalmente o mapa do Chuck Norris. Então vejam como essa relação de um Marte em debilidade não vai definir as suas condições. Então tem sim um potencial de desenvolvimento a partir do momento em que a gente reconhece onde está a debilidade, onde está o ponto fraco. Às vezes você pode pensar assim, nossa, eu tenho muito azar em relacionamento, eu devia fazer alguma coisa para ativar essa Vênus. Nem sempre, gente, nem sempre. Tenham muito cuidado com isso, tá? Não é assim que funciona. É importante conhecer se tem mais planetas dando dignidade ou não, como que você vai fazer isso, com que tipo de atividade você vai fazer isso. Não é fazendo que às vezes a sua Vênus ela pode estar no meio do céu, ela pode estar com muitos planetas dando dignidade para ela, ou às vezes ela não está em debilidade, tá? Ela não está em debilidade. Então é importante ter esse conhecimento. O Astrologia Ágil, ele é um bom começo para começar a entender como que funciona esse processo, mas ativem as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e para informações mais rápidas e precisas e específicas para o seu caso, eu faço consultas, meu contato está na descrição desse vídeo, é só me mandar uma mensagem. Aceito sugestões de outros temas, vídeos, análises que vocês gostariam de ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários ou me seguir também na plataforma vizinha, onde eu posto ali nos stories. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de auxiliar do engajamento do canal, já curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!